Boa noite. Hoje eu quero fazer uma homenagem nesta live ao nosso querido regente geral Francisco, da cidade de São Paulo. E eu quero homenagear ele com um hino, com uma composição que ele mesmo fez. Ao receber palavras de motivação, que no próprio hino diz, as palavras de motivação. As palavras de motivação, encorajando ele a ficar na igreja, foi um convite, né, que a Santa Avó Rosa fez para ele, né, que ele ficasse na igreja. Mas veja que coração meigo, que coração bondoso, que dedicação que a Santa Avó Rosa tinha para com o reino celestial, que amor profundo. Ela incentivava as pessoas com palavras motivacionais, dando ânimo, dando força, dando coragem. Ela era tudo de bom e é tudo de bom na nossa vida. Porque a coisa mais preciosa na vida do ser humano, é quando, né, quem tem os cargos, né, quem são os líderes, consegue liderar, motivando a equipe num todo, né? Porque a Igreja Apostólica, naquela época que a Santa Avó Rosa motivou com palavras de força, de coragem, fazendo um lindo convite ao regente, né? Irmão Francisco. A igreja era um grupo pequeno, a igreja não era ainda, não era expandida igual é hoje. E veja como ela angariou almas para o reino celestial. Como ela foi conquistando almas para o reino celestial. Como ela foi usando do seu dom, da palavra, para tocar, para convencer, que aqui o irmão Francisco ia ter refrigério em sua alma. Então eu vou aproveitar e vou, enquanto eu estiver falando mais um pouquinho, aqui são os filhos dele, que está tocando. Um toca muito bem teclado e o outro toca muito bem violão. Dom que foi passando de pai para filhos. E quem é da Igreja Apostólica sabe que quando o coro da sede era em cima na galeria, esses dois servos, filhos do irmão Francisquinho, faziam uma dupla perfeita no toque. Era a coisa mais linda. Parabéns, meninos. Siga os passos do seu pai, irmão regente Francisquinho, que foi um grande exemplo. Eu lembro muito bem quando a irmã Odete, de cima do púlpito, disse, né,
que a Santa Avó Rosa tinha mandado dizer que o irmão Francisco era o maior dos regentes, que ele era o regente geral. Então vamos se dizer lá, o irmão Francisco, para nós, ou para mim, ele se assemelhou ao rei Davi, que era um guerreiro, foi profeta, e Deus o coroou ele como um rei. Rei Davi foi que introduziu a música lá no Velho Testamento e que serve de base para nós nos dias de hoje. Rei Davi gravou compôs muitos salmos. Rei Davi fez muitos instrumentos. Rei Davi foi muito usado pelo reino dos céus, assim como o nosso irmão Francisco, o nosso regente geral. Grande respeito pelo Senhor, irmão Francisco. Muita alegria de estar falando essas palavras para o Senhor. Eu sei que o Senhor está aí nos céus. Que Deus o permita, o Senhor poder, neste momento, presenciar essas palavras, se eu for merecedora. Que a minha homenagem chegue como um cheiro suave até o Senhor. Os filhos acabou de tocar aí, ó, lindo, maravilhoso, este louvor. Então, o irmão Francisco, ele recebeu um convite que foi irrecusável da nossa santa e querida Avó Rosa, que o sensibilizou, que o tocou em seu coração, com palavras de ânimo e de coragem naquele momento que ele estava mais passando por pelejas, por dificuldade, por tribulações, e aquelas palavras veio bem a calhar. Naquele exato momento, veio bem a calhar. Líder é isto? Líder, move, faz mover. Líder põe a sua equipe para se movimentar, para sair do lugar. Líder põe, líder incentiva. Líder fica atrás, e põe a equipe na frente. Isso que é liderança. Eu sou ADM. Eu fiz administração de empresa. Na onde é que o irmão Maldo gostava de ficar? Fundo da igreja. Lá do fundo ele via tudo. Além de que ele via com os olhos da carne, ele via com os olhos espirituais quem eram os profetas, quem eram os anjos, quem eram os santos, que estava lá no púlpito ajudando o pastor a fazer a pregação naquele dia. Aí é que está. O líder não vai na frente. O bom líder, ele vai atrás e põe a equipe na frente. Põe, incentivando. Com palavras motivacionais. O líder aplaude a sua equipe. Mesmo que for só em off. Só com aquele um que está servindo. Quantas e quantas vezes o irmão Aldo fez isso? Incentivou os seus pastores, os elogiou. Uma vez eu fiquei numa felicidade tão grande, tão muito grande. Ele olhou para mim, depois de me ajudar em espírito, que eu vinha vindo de São José, cheguei lá no terminal do metrô, não sabia mais pegar o metrô.
para casa da minha irmã, lá pro Tatuapé, pra igreja, nem para lugar nenhum. E eu ia subindo um lugar que não ia dar certo. Eu ia ficar sem as coisas eu ia perder, né? E naquele mesmo dia, aquele senhor que eu vi quem que era, me ajudou naquela escada. Eu ainda até falei não, porque a mala estava pesada. Eu falei não precisa o senhor me ajudar não, porque a mala tá pesada. E aquele senhor, com a semelhança do irmão Aldo, me ajudou foi levar eu lá na onde que era o ponto do ônibus. Quando eu olhei para agradecer, cadê? Já não tinha mais. Tudo bem, fui para casa da minha irmã. Chegou a noite, tinha reunião, fui para a igreja. Cheguei lá na igreja, aquela mesma palavra que aquele senhor tinha falado lá no ponto do ônibus, o irmão Aldo falou, quando eu entrei na sala dele. Porque quando eu ia em São Paulo, meu Deus, se eu não entrasse na sala do irmão Aldo para falar com ele. Eu sempre fui admiradora do trabalho do irmão Aldo como pai. Eu sempre fui admiradora, porque ele sempre foi de nos incentivar com palavras. Sempre foi de nos fazer elogios. Ele era muito humilde e carismático. Ele olhou para mim e falou assim, nossa, como você tá linda hoje, né? Eu tava com um conjunto preto, com a sandália preta. Nossa, eu fiquei numa felicidade. E naquele dia, ele pôde realizar um grande milagre. Na minha vida, eu estava com tumor e não sabia. E ele fez uma massagem, ele olhou, ele falou para mim, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Primeiro ele me elogiou e depois ele me presenteou com um grande milagre. Ele me presenteou com um grande milagre. Ele falou para mim, eu vou te ajudar. Eu não estava bem. Mas eu sempre fui assim. Mesmo quando eu não estou bem, eu sempre estou alegre, estou sorridente. E eu estava feliz da vida por estar ali na sala dele, por ele ter me atendido. Aí ele olhou nos meus olhos, ele pegou e falou para mim, só que eu vou fazer o milagre, eu vou te ajudar, só que você tem que olhar nos meus olhos, no meu olho, e você não pode piscar, que eu vou te ajudar. E ele fez um milagre pela pupila do olho. Eu fui olhando no olho dele, e aquele olhar resplandeceu igual o sol, girava igual um brilhante. Foi tanta luz, foi tanto poder, que por 2 vezes eu quis piscar o olho e ele não pisca. E eu não pisquei, porque se a gente quer receber uma bênção, se a gente quer receber um milagre do nosso Deus, a gente também, além de merecer, a gente tem que se esforçar. É isso que é o esforço. O esforço era olhar nos olhos dele, sem piscar. E foi através daquele olhar que eu vi algo inexplicável que eu nunca tinha visto. Nos olhos de um ser humano brilhar igual um diamante. Brilhava igual um diamante, girava, coisa mais linda. Era muito poder. Por 2 vezes eu quis piscar e ele pediu para mim não piscar. E aquele caroço saiu rasgando a carne. Doeu muito, mas saiu. Isto foi em 86. Olha, nós estamos em 2023. Então tem 17 anos. Eu nunca fui ao médico, nunca fui em lugar nenhum. Para tratar deste caroço. E aquele caroço saiu rasgando a minha carne.
Foi um grande milagre e eu estou aqui, ó. Eu estou viva. Graças a Deus. E nós temos uma outra irmã daqui de Porecatu que foi curada do câncer, que é a irmã Cida, que mora lá perto do hospital. Graças a Deus está viva. Ela recebeu um milagre do câncer. Câncer tem cura pelo reino celestial. Tem cura sim. Tá vendo que coisa mais linda? Então o irmão Aldo me incentivou e o irmão Aldo me concedeu a grande bênção, a grande dádiva da vida, me devolveu a vida, mesmo antes de eu saber que eu estava em tão grande perigo. E voltando lá, o hino que eu escolhi é um hino da composição do regente irmão Francisco, que também estava passando por um momento de grandes atribulações. Sem emprego, porque é uma grande dificuldade para um pai de família, que tem uns filhinhos em casa, né, para cuidar. Às vezes chega, pede um emprego, o patrão, para quem está pedindo ali um emprego, né, às vezes acabou de contratar alguém, ou às vezes o quadro de funcionário está completo, né? Aí a pessoa vai receber, né, um não, né? Mas não precisa assim, né, para quem é patrão, né, dizer aquele não com a cara mais fechada, ou ajuda nesse momento com a palavra que sensibiliza, né? Olha, no momento eu tô com meu quadro de funcionário completo, mas vou pedir a Deus, vou pedir por você, né? Que você possa encontrar uma porta de emprego em outra empresa, né? Deus prospera esse patrão que conseguiu motivar a quem foi lhe pedir um emprego. Porque quem vai pedir emprego, ele já foi em outros lugares e também recebeu um não. Então, às vezes, tá ali com a alma cansada, né? Sem saber o que fazer da vida. Então, coisa mais linda quando aquele patrão, né, tem aquela palavra amiga, né, que ainda motiva, né? Coisa maravilhosa. Então, para o momento agora, eu vou aproveitar para completar essa live. Eu vou cantar o hino a qual a Santa Avó Rosa, né, usou, né, como palavras motivacionais de ânimo, de coragem e de fé para incentivar o irmão Francisco a ficar na Igreja Apostólica. E depois ela fez dele um grande maestro, um grande regente da Igreja Apostólica. E ele era tão humilde que ele não saía falando para ninguém: eu sou o regente geral, eu sou o regente de todos os regentes. Não, ele era humilde, uma humildade muito grande. Era pequenininho, acho que não tinha nem 1,5 m de altura, mas era de um coração gigantesco. Que pessoa humilde, pessoa maravilhosa, sempre silencioso, mas ele tinha o dom do rei Davi para música, para ensinar o coral por partitura. Já naquela época era a coisa mais linda, né? Ensinar ali a orquestra, coisa mais linda. Aquelas irmãs tocando violino, tocando sanfona, violão, órgão, era tudo muito lindo. Então agora eu vou cantar o hino que tem o título como Lindas Palavras. Foi uma composição dele
ele transformou os conselhos da Santa Avó Rosa, ele transformou os conselhos da Santa Avó Rosa, ele transformou num hino. Então ele foi realmente, né, igual o rei Davi, né, que transformava as palavras de Deus em versos, em salmos. É tudo muito lindo. Servir a Deus é tudo muito lindo. Amargurado neste mundo eu vivia, sempre sofrendo, sempre triste, chorando. Sentia o meu corpo perecer e a minha alma no pecado ia mergulhando. Alguém, ao me ver naquele tormento, dominado pelo poder do tentador, para aliviar o meu sofrimento, me convidou para vir à Igreja do Senhor. Bendita a hora que nesta igreja entrei, as palavras que me foram ditas, como uma espada transpassou meu coração. A minha alma começou a reviver. Senti de Deus o seu poder, o seu amor e o seu perdão. Não me esqueço daquele belo momento que uma senhora de mim se aproximou com um olhar meigo e voz suave. Lindas palavras para mim ela falou. Vieste a esta igreja, fique aqui, meu filho, não sejas mais pecador. Jesus vai te salvar.
a tua dor. Eu não sabia quem era, pois não a conhecia, mas vi que as mesmas virtudes de Jesus ela possuía. Agradeço-te, Santa Rosa, pelo teu grande amor. Hoje sei quem tu és. És o nosso Espírito Consolador. Obrigado, irmão Francisco, quando o Senhor me incentivou. Quando eu fui te procurar, irmão Francisco, lá naquele cantinho da galeria onde o senhor ficava, e eu pedi para o senhor se eu poderia ensinar hinos do coral da sede aqui para o nosso coral de Porecatu, porque antes o coro da sede cantava, tinha o caderno do coro da sede, e os coros do interior eram outros hinos que cantava, né? E eu pedi para ele e ele autorizou. Eu saí numa alegria, numa felicidade muito grande, porque eu sempre fui de buscar. Sempre buscar a mais. Sempre de buscar a mais. Eu não fico só naquilo. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E eu sempre fui de ter coragem de ir em busca dos meus ideais para ter autorização. Né? Então eu pedi autorização para ele. E ele autorizou. E o nosso coro aqui pequeno cantava hino do coro da sede, coisa mais linda. E canta até hoje, tem muitos e muitos hinos. Tem um vasto arquivo de hinos. O nosso coro aqui de Porecatu. Graças a Deus. Nós começamos a cantar hino da sede primeiro do que os outros coros. Um coro pequeno. Porque o irmão Francisco me autorizou, me incentivou também. Então isso é uma bênção. É uma bênção do reino celestial. É uma alegria imensa. E eu fico muito feliz. Eu me sinto numa felicidade muito grande. De estar falando essas palavras. E muitas pessoas daqui de Porecatu, da minha cidade que não é da Igreja Apostólica, estão assistindo. Estão ouvindo falar da Igreja Apostólica. Isso que é semear. Isso que é ser semeador do Evangelho de Jesus. Jesus veio para quebrar os paradigmas. Hoje mesmo eu escutei quando o pastor disse que uma serva do nosso Senhor Jesus, né, lavou os seus pés, passou perfume e secou os pés de Jesus com o cabelo dela. Já pensou que coisa? Que coisa maravilhosa naquela época. Naquela época.
naquela época. Então pensa que maravilha! Hã? Pensa que maravilha! Foi uma das Marias. Vamos ver qual que foi aqui que eu esqueci. Só sei que é Maria. A irmã de Lázaro. Tanto é que depois Jesus não abençoou Lázaro, trouxe Lázaro para a vida, mesmo depois dele 4 dias já ali de morto. Jesus mostrou aí que nós temos que ser amigos. Amigos. Jesus tinha amigos. Jesus era muito amigo de Maria, Marta e de Lázaro. Ele frequentava a casa deles. Já pensou uma coisa dessa? Jesus veio para quebrar paradigmas. Jesus veio para mostrar que nós temos que ser amigos, sim. Sem falsidade. Sem querer apunhalar pelas costas. Como que é amigo num dia e depois é inimigo no outro? Não tem problema, mas se depois voltar a amizade, melhor ainda, né? É sinal que houve perdão. É sinal que houve perdão. As partes se perdoaram. Jesus também aprova, porque Jesus quer isso, que se perdoa. Jesus não quer é que fica enferruscado um com o outro, não. Para sempre. Nunca mais eu quero falar, não quero mais nem ver. Aí encontra lá na gôndola do mercado. Bem na gôndola da limpeza. Pronto. Deu de cara. E aí, o que vai fazer? E aí? Dá um ré e volta para trás? Então Jesus quer que as pessoas se perdoem. Eu, para o momento, graças a Deus, não tenho nenhuma pessoa, não tenho nenhum inimigo. Tá tudo ok. Se Jesus quiser me levar agora, pode levar. Que amigo, tem um hino no nosso coral que é amigos para Deus quero levar. Pois eu levo os nomes desses amigos todos gravados nas tábuas do meu coração. É isso que Jesus quer. De cada um. Né? Porque é tão bom quando todos estão, amigos. E Jesus mostrou aqui o valor da amizade também, quando ele deixou, e ele deixou, que aquela serva, na sinceridade, na humildade, lavou seus pés, perfumou ainda, secou com os cabelos. Já pensou que maravilha? É uma maravilha do reino celestial. Por isso que o evangelho de Jesus, se a gente para e se a gente vê, é maravilhoso. Jesus foi maravilhoso. E a Santa Avó Rosa era igualzinha. E o irmão Aldo também. Ele era um condutor. Um pai condutor. No amor, na meiguice, na sinceridade, na humildade. A gente não via ele triste, sempre sorridente. Podia as lutas estar avolumosas, porque dirigir uma igreja, a luta é grande, principalmente na parte do financeiro, Principalmente na parte do financeiro. Porque na nossa igreja, as pessoas dão a quantidade que pode, Então, é assim, e para a obra de Deus, e para as coisas de Deus, vocês há de convir comigo. Vocês que já pediram ajuda para uma determinada solidariedade, vocês vai entender o que eu quero dizer. Quando chega naquele tanto de dinheiro, aí para.
as doações. Por quê? Porque Deus sabe a medida. Deus dá a medida certa para cada coisa que é de permissão dele. E para a nossa vida também é assim. Pode ver o que ganha, gasta. Eu ganhei mais esse mês, vai sobrar. Não, não sobra. Não sobra. Porque tudo é na medida. Tudo é na medida. Então, para o momento, eu quero agradecer a todos que me acompanharam. Estou vendo que tem pessoas aí até, amigos de Florestópolis, daqui de Porecatu, de outras localidades também. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima live, se Deus quiser. Grande abraço do fundo do meu coração.